Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Quantos estão alegres nessa noite? Dá um amém bem forte. Aleluia, glórias ao Senhor. Nós saudamos a igreja aqui reunida e todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Que alegria, irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor nesta noite, com muitos irmãos aqui, muitas pessoas que estão conosco nesse culto abençoado. A você que está celebrando conosco nessa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Faça dessa igreja, a sua igreja, sinta-se bem em nosso meio. Tudo que fazemos aqui nessa noite é para engrandecer, honrar o Deus a quem servimos. Aleluia. E se estamos aqui é porque é um propósito de Deus e é bênção de Deus a nossa presença neste lugar, nesta noite. Nós queremos destacar a participação do pastor Sam, um companheiro de ministério que está conosco nessa noite, nos visitando, nos dando a honra. Deus abençoe, irmão, o seu chamado, a sua vocação. Glória a Deus. Me alegro em ver Germaninho aqui com a família dele, né? Deus abençoe. Aleluia. Glórias ao Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28. Vamos calmamente, voltando a nossa atenção para aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. O livro de Atos narra os atos da igreja primitiva, as ações dos discípulos após a ascensão de Cristo, o surgimento das primeiras igrejas, o trabalho de evangelização desses discípulos, como o evangelho vai se expandindo. O momento em que o apóstolo Paulo se une aos discípulos e o evangelho toma um impulso ainda maior. Mas mostra também como vai chegando ao fim a primeira geração, né, dos discípulos, como eles vão sendo mortos nos embates com o governo romano. Atos capítulo 28, versículos de 1 a 6. Glória a Deus. Mesmo sentados, como os irmãos estão, mas reverentemente, vamos atentar para a leitura. Diz o texto: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe atacou a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Até aí temos lido. E que nosso bom Deus use a sua palavra santa para falar a cada um de nós. Nós vamos nesse momento orar mais uma vez. E orar por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, e o que é pregado aqui nesta noite não é uma palavra humana, não é uma palavra que vem apenas de alguém que estuda a Bíblia, não, mas é uma palavra revelada por Deus através do Espírito Santo. O homem é apenas um vaso, é apenas um canal, mas o objetivo de Deus nessa noite é alcançar você, é alcançar o teu coração, é abençoar a tua vida, é te ensinar, é te instruir no bom caminho.
Para isso nós precisamos falar com Deus e dizer para Deus: Senhor, a tua palavra é bem-vinda no meu coração nesta noite. Curva a sua cabeça. Santo Pai, ó Deus, nesta noite, quando nós nos encontramos aqui nesta casa de oração, lugar onde Deus tem feito coisas extraordinárias, ó Pai, lugar onde Tu tem realizado milagres, lugar onde o Senhor tem transformado vidas, lugar onde o Senhor tem curado, lugar onde o Senhor tem mudado corações. Nós reconhecemos, ó Deus, a importância da Tua palavra santa. Por ela tudo veio a existir, e ela é capaz de operar coisas maravilhosas no nosso viver. Por isso, nesta noite, nós nos curvamos humildemente, ó Deus, diante de Ti, e recebemos de bom grado tudo aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo havia sido preso e estava sendo conduzido a Roma para cumprir a prisão. E essa prisão era uma prisão injusta, mas ele humildemente se submeteu, estava sendo conduzido por um navio até Roma para ser preso, para cumprir uma condenação. E quando você pega o capítulo 27, você percebe que a viagem que Paulo está fazendo é uma viagem muito complicada. Durante a viagem, eles enfrentaram em alto mar uma grande tempestade. A tripulação da embarcação entrou em pânico. As pessoas, os passageiros entraram em desespero. O navio foi açoitado pelo vento e pelas ondas. O mastro principal da embarcação caiu e eles ficaram à deriva. Logo após, eles são arremessados contra rochedos e a embarcação começa a afundar. As pessoas que estavam naquele navio se agarram a barris, se agarram a tábuas e ficam à deriva no mar. E eles são empurrados pelas ondas para a praia. Havia uma ilha nas imediações, a ilha de Malta. E agora todas as pessoas que estavam naquele navio, de uma forma extraordinária, milagrosa, estão chegando ao litoral daquela praia, daquela ilha, a ilha de Malta. 266 pessoas estavam naquele navio. Ninguém morreu. E agora, por um milagre de Deus, eles estão ali vivos. Lucas, que escreve narrando essa história, diz que os habitantes daquela ilha receberam aqueles náufragos. Foi uma mobilização, havia uma população ali. Eles pegam as pessoas, começam a trazer toalhas de casa, começam para aquecer. Depois eles resolvem acender uma fogueira. E aí saíram todos, inclusive alguns que estavam na embarcação, que haviam sobrevivido, começaram a cortar árvores, cortar galhos, e aí trazer para fazer uma grande fogueira, porque o frio, e eles molhados, poderiam sofrer um dano maior. E diz que o apóstolo Paulo, prisioneiro, ele estava no meio daqueles que estavam catando gravetos. De repente ele coloca a mão numa porção de gravetos. Quando ele coloca a mão, uma víbora, uma serpente vem e crava as presas na mão de Paulo. Ela cravou com tanta intensidade que diz que quando ele levanta a mão, a serpente veio pendurada. E ficou todo mundo apavorado. Apavorado porque aquela espécie de víbora, de serpente, era extremamente venenosa, altamente letal. Dizem que os moradores ficaram ali na expectativa: esse aí não escapa, vai morrer. Eles inclusive esperavam que imediatamente Paulo começasse a ter convulsões e inchasse, porque era o que acontecia normalmente com alguém que era atingido por aquela víbora.
o coração começasse a pulsar de maneira arritmítica e depois ele iria morrer. Mas diz que nada disso acontece. Ficaram olhando, nada disso aconteceu. E Paulo continuou normalmente, são e salvo. Aleluia. Irmãos, o texto fala sobre uma víbora. Uma víbora é uma serpente com um veneno altamente letal. Na Bíblia, a víbora tipifica Satanás. Ele é apresentado num primeiro momento no Éden como uma serpente. A maneira furtiva, a maneira sorrateira como ele entra, como ele ataca as pessoas, como ele destrói, como ele maltrata, como ele adoece. Então aquele ataque que Paulo sofreu era muito mais do que um ataque de um réptil, mas era uma investida de Satanás contra a vida dele. Na Bíblia, víbora tipifica aquelas pessoas que agem sob influência do mal, que estão sob domínio de Satanás. João Batista, quando apareceu pregando no deserto, ele se referia a muitas pessoas que não queriam saber de nada acerca de Deus. Ele dizia: raça de víboras, vocês só agem sob influência do mal. Há momentos, irmãos, que o mal se levanta contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, com uma fúria. O inimigo se levanta, irmãos, é para cravar, sabe? Cravar as presas dele em nós e nos envenenar e nos destruir e nos ferir e nos abater. Há momentos, irmãos, que ele está usando pessoas sob a influência do mal para investir contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa casa. E nós precisamos de sabedoria e discernimento para lidar com esses ataques. Entenda uma coisa: todo ataque do inimigo contra você, todo levante do mal contra a tua vida, o objetivo final é impedir a obra que Deus está fazendo ou vai fazer na tua vida. Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, glória a Deus. E o diabo não está conformado. Ele não aceita que Paulo ainda esteja vivo. Ele não aceita que Paulo ainda seja capaz de pregar o evangelho. E ele usa de uma artimanha para destruir a vida daquele homem. Como Satanás tem se levantado de forma furiosa contra algumas pessoas aqui, vocês sabem disso. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir esse intento. Em nome de Jesus, irmãos, ele vai levantar e vai cair, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Nessa noite eu trago uma palavra de Deus para você, cujo tema é quando as víboras atacam. Quando as víboras atacam. Eu quero compartilhar alguns ensinamentos do Senhor, para nós, irmãos, estarmos atentos e colocarmos em prática no nosso viver, principalmente nesses momentos em que somos alvos de ataques do inimigo. A primeira coisa que eu quero que você fique bem atento e entenda de uma vez por todas, irmãos. Não se considere um azarado porque as coisas não estão dando certo com você. De vez em quando, irmãos, alguns estão dizendo: rapaz, eu estou passando por uma maré de azar. Tem essa expressão? Uma maré de azar. Não é possível. Tudo dá errado. Tudo que eu planejo, nada funciona. Tudo que eu luto, eu não consigo conquistar.
E ele começa a atribuir aquilo ali a um azar, a uma conspiração cósmica. Sabe, ele começa a atribuir aquilo ali a uma força qualquer que trabalha contra ele, irmãos. Nós começamos às vezes, porque as coisas não funcionam como nós queremos, a achar que tudo está dando errado. E olha, os habitantes de Malta, daquela ilha, quando eles viram aquela serpente pendurada na mão de Paulo, eles diziam: rapaz, esse homem é muito azarado. Eu acho que alguns ficaram até com medo de ficar perto dele. Não vamos ficar não, porque azar pode pegar. Olha o que eles disseram no versículo 4: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Estão atribuindo ao azar, ao infortúnio, esse homem é um amaldiçoado. Porque eles ouviram, com certeza, Paulo falar: irmãos, Paulo tinha sido preso injustamente, o que já é uma situação absurda. Estava sendo levado para cumprir a prisão numa terra muito distante da terra dele. Então ele ia perder contato com todo mundo. Durante a viagem, o navio afunda. Ele consegue ser salvo quando chega lá na praia. Vai tentar fazer uma fogueira, irmãos, e uma cobra peçonhenta vem, e o pessoal está dizendo: não tem jeito, esse aí. Para eles, o apóstolo Paulo era uma pessoa que estava debaixo de maldição. Naquela ilha, eles cultuavam uma deusa chamada Dik. E essa divindade era considerada uma divindade da justiça. E olha o que eles estão dizendo: ele deve ter feito muita coisa errada e está pagando a justiça. Ele não conseguiu fugir da justiça, a justiça o alcançou. Mas eu quero dizer para você, servo de Deus, nessa noite, não existe azar na vida de servo de Deus. Amém? Não existe azar, meu irmão. A tua vida não é regida pelo acaso. Não, irmãos. A nossa vida é controlada pelo Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Você não é uma pessoa predestinada ao sofrimento. Meu Deus, eu vim para esse mundo para sofrer. Eu sou uma pessoa em que nada dá certo na minha vida. Nós não podemos entender as coisas dessa maneira. A caneta que escreve a tua história e o teu futuro não está, irmãos, à deriva, está na mão do Senhor. É Deus que escreve a minha vida, é Deus que escreve a minha história, é Deus que escreve o meu futuro. Aleluia! O teu futuro está nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Pastor, e se não está dando certo? Se tem muita coisa que eu não entendo, se a coisa não está funcionando bem, se eu tento a fazer de um jeito e dá de outro. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, não importa se o momento não é um momento prazeroso, se não é agradável, mas eu entendo que Deus está escrevendo tudo certinho, e que no final, irmão, vai haver um peso de glória, no final vai haver uma recompensa, no final, meu irmão, a mão de Deus vem e coloca as coisas no devido lugar. Irmãos, na vida nós sofremos ataques dessas víboras, nós sofremos ataques dessas serpentes venenosas enviadas pelo inimigo, mas Deus é mais forte do que qualquer inimigo que se levante contra a tua vida. Preste atenção uma coisa: tinha 266 sobreviventes daquele naufrágio naquela ilha.
E tinha o apóstolo Paulo no meio deles. Havia uma outra grande quantidade de pessoas ali, naquele ajuntamento. Com tantas pessoas para ser picado por aquela serpente venenosa. Ela ataca justamente o apóstolo Paulo. Um homem de Deus. Um homem que dedicou a sua vida desde o momento que encontrou Cristo a pregar o evangelho, a levar a palavra. Um homem que estava o tempo todo aos pés do Senhor com tanta gente ruim. Com tanta gente, irmãos, que planejavam mal. Foi atacar justamente Paulo. Irmãos, essas víboras são emissários de Satanás, e víboras atacam aqueles que estão envolvidos na obra. Olha só. O ataque de Satanás, irmãos, não é também acaso, é direcionado. É direcionado, e ele vai atacar o apóstolo Paulo, porque ele estava envolvido na obra, era um servo de Deus. Ele diz: eu vou acabar com a vida desses. No meio daquela tragédia toda, Paulo tinha razões para ser o único a não mover uma palha. Eu sou prisioneiro, está todo mundo livre aí. Eu sou condenado justamente, vão me levar para uma cadeia lá para ficar mofando. Não vou fazer nada não. Ele foi o primeiro a se levantar e procurar gravetos, madeira, para aquecer os outros do frio. No meio de uma tragédia coletiva, irmãos, Paulo estava ali fazendo a obra do Senhor. Víboras sempre atacam os ungidos do Senhor, sempre atacam aqueles que se entregam à obra. Víboras, essas víboras, elas odeiam aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. Satanás queria parar o apóstolo Paulo, Satanás queria impedir o mover de Deus na vida dele. E nós, irmãos, temos que ter discernimento quanto a algumas coisas que vêm contra nós. Presta atenção. Essas víboras que se levantam contra nós, irmãos, elas nos atacam em momento de cansaço. Quando nós estamos precisando de um repouso, irmãos. Quando Jezabel se levanta contra Elias, Elias estava cansado de tanto lutar, e foi nesse momento que aquela serpente venenosa ataca o profeta de Deus. Víbora, irmão, vive procurando crente que está trabalhando. Neemias se levantou para reconstruir o muro por ordem de Deus. Ele está trabalhando. Surgem lá duas víboras, Sambalate e Tobias, emissários do diabo, e ficaram ali atormentando, ficaram pressionando. Mas havia tantas pessoas naquele lugar. Irmãos, essas serpentes tentam calar os ungidos de Deus, tentam fechar a boca, porque toda vez que um servo de Deus abre a boca, a bênção é derramada sobre a vida das pessoas. Essas serpentes difamam. Jesus foi alvo delas o tempo todo os fariseus estavam ali. E de vez em quando eles iam lá e jogavam veneno e picavam. Nós temos que ser bem conscientes, irmãos. Eu estou falando aqui de luta espiritual nesta noite. Essas víboras, quando nos atacam, elas destilam um veneno terrível. Quando você observa esses documentários de como a serpente ataca, na maioria das vezes ela não mata no momento do ataque, ela vai, pica, irmãos, e fica ali seguindo para ver, dia a dia, hora a hora, a presa definhando. É o veneno do desânimo. Tem hora, irmãos, que o que essas víboras falam é para te desanimar, porque sabe que quando nós não estamos animados, irmão, não tem força para lutar. Aí tem hora que você está desanimado na tua casa, tu está desanimado com o trabalho,
Tu está desanimado com o casamento, tu está desanimado com a obra do Senhor, porque ela foi lá e te atacou. Deixou o veneno dela lá, uma palavra, um gesto. O veneno, irmão, da crítica. Oh, irmãos, Paulo estava se esforçando ali, tentando catar aqueles gravetos. Alguém chega que não conhece a vida dele, não conhece a história dele, chega e diz: isso é um assassino. E tem horas que nós murchamos porque uma serpente enviada por Satanás diz uma coisa contra nós, e nós assumimos aquilo como verdade e estamos abatidos. Ah, pastor, estava lutando tanto, estava tentando fazer o melhor, veio, ficou me criticando. O veneno está fazendo efeito, porque você está se abatendo. Te julga injustamente, não conhece a tua história, não conhece a tua vida, não sabe das tuas lutas. Gente, irmãos, que é crítico de plateia, não sabe, irmãos, que para que a coisa funcione ali, os atores funcionem, há muita luta por trás. As pessoas não conhecem a tua luta, não conhecem a tua batalha, mas é muito fácil chegar e julgar as tuas ações. O veneno da expectativa do fracasso. O texto diz que os habitantes, irmãos, quando Paulo foi picado, não teve um para socorrer. Sabe o que eles ficaram? Esse vai se esborrachar, esse vai se arrebentar. Onde ele ia, as pessoas iam para ver o tombo dele, para ver a queda dele. Que coisa! Algumas pessoas se comprazem em ver o fracasso do outro, em ver o sofrimento do outro, em ver a ruína do outro. Você está lutando para acertar e alguém está torcendo para tu errar. Se você tem sido alvo desses ataques de víboras, eu quero que nessa noite você preste muita atenção para essa palavra, porque Deus está falando com você. A expectativa dos teus inimigos não vai se cumprir na tua vida. Não vai, irmãos, não vai. Aqueles homens ficaram andando um dia, 2 dias e nada de Paulo cair. Porque quem sustenta o servo de Deus é o Deus a quem servimos. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Pastor, como é que se enfrenta essas coisas? Como é que se luta contra essas serpentes do mal que se levantam contra a nossa vida? Nem sempre é só o diabo, mas quando não é ele, é pessoas usadas por ele. A primeira coisa que eu quero que você perceba aqui nesse texto é que as víboras temem o fogo. Oh glória! As víboras, essas serpentes venenosas, elas temem o fogo. No versículo 3 diz que uma víbora que estava fugindo do calor. A fogueira já tinha sido acesa, mas eles precisavam de mais lenha. Então, no lugar em que eles levantaram aquela fogueira, irmãos, aquela serpente devia estar naquela região. Quando o fogo acendeu, ela começou a sair. E fugindo do calor, ela foi para uma outra pilha de madeira onde Paulo colocou a mão. Ah, irmãos, presta atenção uma coisa. Olha que princípio espiritual tremendo. Essas víboras de Satanás temem o calor, não suportam o calor. Aleluia. Meu irmão, quando você estiver sendo alvo desses ataques, quando eles se levantarem contra a tua vida, corra para o fogo, meu irmão. Corra para o fogo da adoração, meu irmão. Ao invés de ficar, sabe, chorando, lamentando, reclamando, encolhido, apanhando, corra para o lugar onde as pessoas estão adorando. Corra para o meio dos adoradores. Corra para o fogo da oração.
Quando nós nos curvamos humildemente na presença do Senhor, o altar de Deus, que é a nossa vida, começa a flamejar, começa a incendiar, o Espírito Santo de Deus começa a pulsar no nosso coração, e o mal foge, e essas víboras, irmãos, se espalham para longe de nós, porque não suportam o fogo de Deus na nossa vida. Corra para o fogo, não corra para a lamentação, não se intoca numa caverna como fez Elias, não, corre para o altar do Senhor. Sabe, o sangue de Jesus Cristo tem o poder, irmãos, de nos proteger, de nos guardar. Ele é o nosso abrigo seguro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Corra para os braços do Pai. Mas escuta uma coisa, Jesus, antes de subir aos céus, ele reúne os discípulos, e ele sabia, irmãos, que quando os seus discípulos começassem a exercer o chamado, cumprir a missão, o ide, essas víboras iriam se levantar, essas bocas que amaldiçoam iriam rugir contra eles. Esses que agem na surdina, como aqueles que armam, sabe, as arapucas, as armadilhas, iriam estar no caminho. Eles iriam se defrontar com as serpentes. E sabe o que Jesus fez? Ele colocou na mão dos discípulos, dos seus filhos, um antídoto. Vocês sabem que para essas serpentes venenosas existe um soro. E esse soro, ele neutraliza, o soro antiofídico, né? Ele neutraliza a peçonha, o veneno. Irmãos, Jesus colocou um soro espiritual na mão de cada um dos discípulos, para quando essas serpentes se levantassem e os atacassem, eles imediatamente injetassem o veneno que neutraliza, o veneno espiritual. Pastor, você está falando do quê? Mateus 16, 17 e 18. Mateus 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Irmãos, expulsarão demônios. Pode eles se levantarem contra o servo de Deus. Na autoridade de Deus eu posso repreender a ação do mal sobre a minha vida, sobre a vida de quem quer que seja. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha o versículo 18: pegarão nas serpentes. Aleluia. Ele está dizendo: não temam essas serpentes, não temam essas serpentes. Com o Espírito Santo na vida de vocês, com o poder de Deus na vida de vocês, elas não terão capazes de vos destruir. Vocês serão capazes de colocar a mão nela. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ah, irmãos, o inimigo não tem poder sobre nós. Não tem, pois a nossa vida pertence ao Senhor. A Bíblia diz que eu, você, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Aquele que tem o Senhor na sua vida, ele tem a marca de Deus na sua vida, ele tem o selo do Espírito Santo. Aleluia. Olha o que acontece, irmãos. Se aquela serpente que atacou Paulo tivesse atacado qualquer outro dos 265 além de Paulo naquela expedição, a tragédia seria grande. O texto diz que diante do olhar de todos, a serpente, eu não sei, mas devia ser grande, pendurada com a mandíbula cravada. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu, ela caiu, e Paulo continuou.
Aleluia. E Paulo continuou, irmão. Paulo não ficou gritando, está doendo, está machucado. Ele não entra em pânico, ele não entra em desespero. Ele sacode aquela víbora e continua a obra. Ele sacode aquela serpente e continua o projeto de Deus na vida dele. Irmãos, tem hora que nós estamos dando muita trela para essas víboras. Ah, pastor, uma víbora me mordeu. Ah, pastor, você sabe que ele falou contra mim. Ah, você está dando muita trela, meu irmão. Sacode esse troço fora e continua louvando a Deus. Sacode essa coisa fora e continua fazendo a obra que Deus te chamou. Nada pode parar o que Deus começou nas nossas vidas. Nada pode parar o projeto de Deus. Tem hora, irmãos, que a gente está parando para dar ouvido para essas coisas. Você sabe que tudo que pensaram que ia acontecer com Paulo aconteceu completamente o contrário. Eles ficaram achando que Paulo ia começar a dar um colapso, cair, inchar, de repente ficar espumando lá. Não aconteceu nada disso. Paulo ficou tranquilo. E naquele momento, sabe o que Paulo começa a fazer? O que ele foi chamado para fazer? Pregar a palavra. Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo começa a fazer a obra de Deus, irmãos. Quando você lê a continuidade do texto, diz que muitas pessoas daquela ilha foram impactadas, foram transformadas, conheceram o poder de Deus, porque aquela víbora atacou Paulo. As pessoas olharam e disseram: verdadeiramente esse homem tem algo de diferente na vida dele, porque apesar de tudo que ele sofreu, ele continua de pé. Aleluia, irmãos. Irmãos, quando essas coisas acontecem conosco, nós temos que crer que no final Deus vai ser glorificado. As pessoas verão o poder de Deus na tua vida, o Deus a quem você serve. Paulo continuou de pé. O impacto foi tão grande que a pessoa que governava aquela ilha, a ilha de Malta, chamado Públio, ele quer esse homem na casa dele. Ele diz: não, vai ficar aqui nesse frio todo não. Eu quero que você vá dormir na minha casa. Olha, irmãos, como Deus honra. Por pouco Paulo estava boiando no mar, irmãos, pendurado numa tábua, à deriva. E agora ele está indo dormir na casa do governador da ilha. Deus nos honra. Deus nos honra. Deus sabe, irmãos, reconhecer o trabalho dos seus servos. Quando Paulo chega na casa de Públio, aquela casa confortável, aquele palácio, ele não fica deslumbrado com tudo aquilo, porque servo de Deus sabe que em todo lugar que você está, ali você tem missão, ali você tem propósito, ali Deus vai agir através da tua vida. O pai de Públio, do governante, estava enfermo, estava doente. E aí Paulo vai lá na autoridade do poder de Deus, entra no quarto daquele homem, ministra a bênção de Deus, ministra a restauração de Deus, e aquele homem fica curado, irmãos, porque o poder de Deus está sobre nós, irmãos. Sabe, porque Deus nos usa para abençoar pessoas. Deus te usa para abençoar até aqueles que te amaldiçoam. Deus te usa para ministrar a restauração até daqueles que querem a tua derrota e o teu fracasso. Paulo chega lá em nome de Jesus, ministra a cura na vida daquele homem. Paulo passou alguns dias naquela ilha. E no versículo, irmãos, no capítulo seguinte, no versículo 9, diz que todas as pessoas que estavam doentes agora iam até Paulo para serem curados, para receber o toque transformador de Deus. E Paulo teve a oportunidade de anunciar o amor de Deus a todos os visitantes daquele lugar. Quando ele sai daquele lugar, ele deixou o lugar transformado. Quando ele sai daquela ilha, ele deixa a palavra de Deus enraizada naqueles corações. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Quando eu estou na prova, quando eu estou na luta, quando eu estou na dificuldade, sabe qual é o meu pensamento? Meu Deus, eu sei que quando terminar tudo isso, algo de extraordinário, algo de grandioso o Senhor vai estar fazendo, portanto usa-me.
Diante do ataque dessas víboras, irmãos, há pessoas que se entristecem, há pessoas que recuam, há pessoas que desanimam, há pessoas que param. Mas em nome de Jesus, se isso está acontecendo com você ou vier acontecer, não permita, não permita. Deus usa essa mensagem nessa noite para dizer: meu filho, se você recebeu um ataque de uma víbora, sacuda e continue. E continue a jornada e o chamado, a vocação que eu coloquei. Continua, porque Deus está com você. Aleluia. Se você está feliz com essa palavra, aplauda o Senhor. Glorifique a Deus. E fique de pé nesse momento. Fique de pé. Irmãos, tudo que nós falamos com fé no coração, entenda isso, tem um peso no mundo espiritual. Tudo aquilo que eu declaro com fé tem um peso no mundo espiritual. E nesta noite, na autoridade da palavra, eu convido você a declarar que essas serpentes não vão parar você. Não vão fazer você desistir. Não vão fazer você desistir. Não vão fazer você se intimidar. Não vão fazer você ficar num canto chorando, entendendo que você é uma pessoa desafortunada. Não vão. Entenda uma coisa: o objetivo do inimigo é destruir você, mas ele não vai conseguir. Aleluia. Vislumbre a tua vida nas mãos do Senhor. Você pode passar pelo teste do fogo. Você pode, irmãos, passar pelo teste da água, das dificuldades, mas no final você vai continuar na mão de Deus, porque de lá você nunca deve sair. Pastor, mas eu estou sendo alvo de ataques gratuitos, de forma injusta. Agora, irmãos, há momentos que eu tenho que parar de me defender e deixar minha defesa com o Senhor. Às vezes nós ficamos nos debatendo, irmãos, como um peixe que você tira da água, ele fica ali pulando. E às vezes nós estamos tentando nos defender, ninguém ouve, ninguém está interessado na minha defesa. Aí o Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus na tua vida. Há horas que você tem que se calar para Deus te defender, meu irmão. Confia no Senhor. Quando você assume a tua defesa, Deus se cala. Mas quando você se cala e confia no Senhor, Ele assume a defesa. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Irmãos, eu falei muitas coisas aqui, mas eu não tenho a noção de exatamente o que o Espírito Santo queria falar para você, porque isso é entre você e Deus, mas Ele nesta noite falou a vidas aqui presentes. Eu sei que pessoas aqui estão tristes por causa de alguns ataques gratuitos, acusações, palavra de maldição, até mesmo de alguém que deveria estar colaborando com você, ajudando você, e agora se levanta. Pessoas com a expectativa de que você vai fracassar, que vai dar errado. O inimigo querendo ferir, sabe, o teu coração. Mas nessa noite o Senhor falou, disse: meu filho, deixa isso de lado e continua. Deixa isso de lado e continua. Para de dar ouvido para isso e continua. Para de dar ouvido para Satanás e continua. Eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Curva a tua cabeça. Eu vou descer aqui, enquanto o ministério já está se posicionando, eu vou descer. Eu quero orar por algumas pessoas aqui.
Talvez você tenha andado triste, cabisbaixo, abatido esses dias. A tua luta está grande. E nessa noite você está entendendo que é essa víbora do inimigo que se levantou. Talvez, irmãos, o ataque ele tenha causado em você uma doença física, uma doença emocional, um abatimento, uma tristeza, uma vergonha, uma dor, um desânimo. E você está entendendo nessa noite que o que Ele quer é parar o que Deus começou na tua vida. O que Ele quer é que você desista do chamado, que você desista do propósito. E nessa noite o Senhor está dizendo: meu filho, você vai levantar e vai continuar. A melhor resposta que você dá para Satanás é fazer exatamente o contrário do que ele queria. Irmãos, eu tenho aprendido isso na minha vida. A melhor resposta que você dá para o inimigo é fazer exatamente aquilo que ele não queria que você fizesse. Ele não quer que você ore. Pois é, agora que eu vou orar mais ainda. Ele não quer que você pregue a palavra. Eu vou pregar mais do que já tenho pregado. Ele não quer que você coloque o dom de você a serviço do Senhor, pois o meu dom está a serviço da igreja de Deus. Aleluia. Não vai me parar, não vai me parar, porque a obra que Deus começou na minha vida não pode parar. Glória a Deus. Enquanto a igreja está orando, alguns irmãos aqui estão entendendo exatamente o que o Senhor está falando. Se o Senhor falou essa palavra para você, você vai só dar um passo aqui para o centro. Nós vamos fazer um clamor e você vai ficar no meio aqui. Exato, nós vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. É entre você e Deus. O gesto Deus entende, o gesto Deus entende. O que te move Deus sabe. Deus sabe. Deus conhece o teu coração, sabe das tuas lutas. Mas o que você está dizendo para Deus nessa noite: Deus, eu entendi o que o Senhor quis falar no meu coração nessa noite. Mas nada, eu não vou permitir que essa luta momentânea, que essa dificuldade momentânea, que esse levante do inferno contra a minha vida, que isso tenha êxito. Não, Senhor, quem governa a minha vida é o Deus a quem eu sirvo. É nele, é por ele, é para ele, é a misericórdia dele que tem me sustentado. Podem falar o que quiserem falar, pode planejar o que quiserem planejar. A minha vida está nas mãos do Senhor, e nada nem ninguém arrebata. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, ó Deus, contempla o íntimo de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, dando, ó Deus, uma palavra de resposta a esta mensagem. Eles estão dizendo, ó Deus, que entenderam que o Senhor com amor falou. O Senhor nessa noite tocou em seus corações. A tua palavra foi no mais profundo do ser. E o Senhor nessa noite está, ó Deus, levantando esses guerreiros. Está, ó Deus, novamente revitalizando este soro espiritual que neutraliza os ataques do inimigo e colocando de pé para o combate. Deus, como a igreja, como, ó Deus, o teu corpo aqui na terra, que está ligado a ti, ó Deus, nós abençoamos esses irmãos, nós abençoamos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, ó Deus, declaramos na autoridade da tua palavra que eles serão, ó Deus, vitoriosos, porque o Senhor está com ele, porque o teu Espírito Santo está com ele, porque a tua palavra está em seu coração, ó Deus. Ó Deus, que todos os dados inflamados do maligno caiam por terra em nome de Jesus. E que eles, ó Deus, respondam esses ataques correndo para ti, correndo para o altar da adoração, correndo para o altar da oração, correndo para o altar da comunhão, correndo, ó Deus, para a intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus lhe dê vitória, ó Deus. Aleluia.